Olá, sejam bem-vindos ao 11Cast, o podcast de publicidade da Agência 11. Estamos aqui para falar sobre inteligência artificial e quem está aqui com a gente é o professor Paulo, coordenador dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia da Computação. E a gente agradece por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, professor. Oi. O meu nome é Nina e eu estou aqui com o Marvin. Oi, pessoal, eu sou o Marvin. Muito obrigado, Paulo, por estar aqui com a gente. Peço agora, então, que se apresente um pouquinho para a gente, fale um pouquinho sobre você, por favor. Tá, ok. Bem, meu nome é, como vocês falaram, Paulo Andrade, né? Sou coordenador dos cursos de Engenharia da Computação e Ciência da Computação da Universidade Veiga de Almeida. A minha formação acadêmica é na área de computação e o meu mestrado foi na área de inteligência artificial. Na verdade, é uma área chamada inteligência computacional, é um ramo da área do que a gente costuma chamar de inteligência artificial. E antes da universidade eu trabalhei no mercado de trabalho, eu trabalhei na Xerox, trabalhei na IBM. E eu também sou produtor de conteúdo, eu crio cursos online, inclusive tenho curso relacionado à inteligência artificial, especificamente ao ChatGPT, que é o que se fala mais hoje em dia. Né? Sim, Legal. Perfeito. Legal. Pessoal, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, agência.uva, e também o nosso podcast nos agregadores principais de podcast, YouTube, Spotify, e a gente também está no LinkedIn. Perfeito. Perfeito. Então, para começar, professor, para todo mundo saber... Para situar a gente aqui nesse universo, né? Vamos lá. Sobre inteligência artificial, o que seria? Bem, a ideia da inteligência artificial, bem, pelo próprio nome, né, é simular o que a gente chama de inteligência, né? Criar alguma forma de inteligência de forma não natural. Você Sim. tem a inteligência dos seres vivos, né? Como é que você pode simular isso através de programas de computador? Isso é uma coisa que se estuda há muitos e muitos anos, desde os princípios, que é como tentar, talvez, dar à máquina a capacidade de raciocinar como um ser humano, ou se comportar como um ser humano. Então, isso é um resumo da inteligência artificial. Você tem vários outros ramos para várias áreas. Por exemplo, no meu mestrado especificamente, o objetivo era resolver problemas que eram difíceis demais para ser resolvidos de forma precisa com os recursos que existiam de computadores. Ou seja, eram problemas que eram tão complexos, que você não teria computadores suficientes para resolver. Sim. Então, em vez de você tentar achar a melhor solução do problema, você achar algumas soluções boas. Então, o objetivo é estudar uma forma de conseguir boas soluções em um tempo viável e não uma solução maravilhosa que seria impossível de conseguir. Aí, Sim. com isso, a gente desenvolvia o que a gente chama de algoritmos para tentar achar esses problemas, né? Então, a ideia é que você dê, de alguma forma, à máquina a capacidade de tomar decisões de forma inteligente, avaliar o problema e tomar uma decisão de forma inteligente. Sim. Então, isso é uma área da inteligência computacional. Mas toda vez que você fala de alguma coisa que tenta simular a capacidade do ser humano de tomar decisões, de avaliar a informação, a gente está falando de inteligência artificial. Mas isso é uma área bem grande, né? Porque a nossa inteligência do ser humano ela também é limitada pelo que nós somos. Nós somos... Sim. Nós temos nossos sentidos, que não são todos os sentidos possíveis. Tem animais que enxergam melhor, tem animais que ouvem melhor, tem melhor faro. Tem animais que têm outros tipos de sentidos, sentem, por exemplo, pulsos eletromagnéticos, sentem eletricidade. Então, Sim, tudo isso vai definir, né, os estímulos que a gente recebe, define o que a gente faz com eles. E isso é a nossa inteligência, a nossa capacidade de reagir. Sim. Então, é uma área bem ampla, né? Existem tipos? E se sim, quais são bem esses específicos, tipos? assim. Existem vários, assim, acho que fica chato explicar sobre todos, mas o que se fala muito hoje em dia se fala muito da inteligência artificial generativa, ou seja, a inteligência artificial que é capaz de gerar alguma coisa a partir de algum tipo de treinamento. Ou seja, você ensina o computador sobre algum assunto, ele é capaz de gerar informações a partir daquele assunto que ele foi treinado. É como se fosse uma pessoa que leu muitos livros e agora é capaz de escrever muito bem porque ele leu muitos livros. Sabe? Não veio do nada aquele conhecimento. Então, a inteligência artificial generativa, que é do ChatGPT,
ela é isso. Você treina a máquina para ser capaz de gerar informações do que ela foi treinada. Sim. E você pode ter outros tipos de inteligência artificial generativa. Você pode gerar música, você pode gerar imagens, você pode gerar muitas coisas. Vozes a partir do sim. treinamento da inteligência artificial. Isso é um tipo. O que muitas pessoas se assustam, têm medo, é que a ficção científica normalmente aborda é a inteligência artificial geral, que é quando você tem uma inteligência que ela é capaz de autonomamente, dela mesma tomar decisões sem nenhum tipo de estímulo. Tipo ou uma seja, consciência. Exatamente. Como se fosse assim, ela é capaz de, por ela própria, a inteligência artificial generativa, ela tem uma certa capacidade de tomar algumas decisões, mas ela sempre parte de alguma coisa que estimulou ela. Comando, né? Um comando. A inteligência artificial geral, ela seria uma inteligência artificial que não precisa tomar essa decisão. Ela pode simplesmente analisar o mundo ao redor e tomar uma decisão. Então, a gente pode dizer o seguinte, que se você não disser para a inteligência artificial, olha, está pegando fogo, se pegar fogo você faça isso, ela não vai saber o que fazer. Mas uma inteligência artificial geral seria capaz de entender o problema. De analisar e tomar decisões. Então, essa é a inteligência artificial geral que a gente não tem ainda, que é a grande questão dos filmes de ficção científica, porque ela toma uma decisão a partir do que ela acha que é o certo, e pronto. Essa que todo mundo tem medo. Exatamente, essa que todo mundo tem medo. Apesar da gente, tipo assim, a gente já pode ter medo porque, assim como o senhor disse, a inteligência artificial, ela vem através dos comandos, né? E tem muita gente que pode usar isso para... Sim, é possível que que as pessoas usem, e isso é uma grande questão, que até é o que se deve considerar, e aí que entra o papel da lei nessa história. O que você pode fazer com a inteligência artificial que pode ser danoso. Então, isso tem que ser estudado, tem que ser pensado para evitar que as pessoas que têm o controle disso abusem de alguma forma. Como qualquer coisa. Como, por isso exemplo, é verdade. Como você tem, por exemplo, questões de o que pode se fazer e o que não pode se fazer com a nossa conversa. Nossa conversa trafega de celular com outra pessoa para uma rede construída por uma empresa. Essa empresa poderia capturar todas as nossas conversas, como acontece na China, né? Onde não tem liberdade. Então, o governo pode monitorar a conversa de todo mundo. Lá não tem essa restrição. Mas assim, Paulo, você acha que a inteligência artificial ela tem um valor para a sociedade? Tipo, ela pode ser usada de forma boa e segura, positiva para a sociedade como um todo? Tudo que a gente cria, a questão não é a criação. Não só assim, quem usa a criação. Do mercado. Né? Você pode usar fogo para se esquentar, ou você pode usar fogo para queimar uma pessoa. A questão é como você usa o instrumento que você tem em mãos. Então, o problema não está no instrumento, o problema está na pessoa que usa o instrumento. Você não pode banir o instrumento porque algumas pessoas usam de forma incorreta. Né? Por exemplo, os remédios, a grande maioria dos remédios, se você tomar demais, você pode vir até a falecer. Você vai banir todos os remédios porque alguém tomou demais? Não pode. Então, essa é a questão. Tem que separar o instrumento dos usuários do instrumento. Tem que punir não o instrumento, tem que punir quem usa de forma incorreta. Diz muito mais sobre a sociedade do que a inteligência em si. Diz muito mais sobre as pessoas que estão dentro da sociedade. Que a sociedade em si, ela não busca ser danosa, senão ela já teria se autodestruído. O problema é que algumas pessoas que são danosas, às vezes não têm na sociedade estrutura suficiente para evitar que elas causem dano. Ou que continuem causando dano. E isso é o grande problema. E tipo assim, você falou também, assim, é a pessoa que está usando, né, que a gente às vezes tem que conter, de certa forma. Isso. Mas e no mercado de trabalho? Tipo, a gente fala muito sobre ter medo da inteligência artificial pegar lugar de algumas pessoas, né, acabar com alguns empregos. Até que ponto isso pode realmente acontecer ou não? Isso já acontece. Como várias outras coisas. Por exemplo, hoje em dia você vê
cada vez mais você vê o que a inteligência artificial generativa é capaz de gerar em termos de imagens. Então, em vez de você, às vezes, pagar para um artista criar uma imagem, hoje em dia você pode usar a inteligência artificial para fazer isso. Quem perdeu o dinheiro? O artista. Eu posso criar um roteiro, hoje em dia, de uma história que eu precisaria ter que pagar para alguém para escrever. Eu posso usar a inteligência artificial para fazer isso. Quem perdeu o emprego? O roteirista. Eu posso criar uma música para um vídeo, para um canal do YouTube. Eu teria que pagar royalties para alguém, para alguma empresa que tem aquela música. Quem perdeu o dinheiro? O músico. Isso é verdade. Mas então, assim, isso não afetaria só o pequeno mercado, mas também um grande mercado. Isso afeta basicamente as pessoas que se encaixam em torno da classe média. Ataca diretamente a classe média, porque a classe que trabalha, né, que faz o que a gente chama de trabalho braçal, ela não é muito afetada, ela é afetada indiretamente. Porque uma vez que a classe média perde os empregos, as classes mais pobres, né, sempre são prejudicadas, né? São o último elemento da pirâmide. Então, isso já acontece, isso vai acontecer em larga escala, muito rápido. E aí que entra o papel de bons governos que não devem impedir. Se você impedir que isso aconteça, outros países fazem. Aí você se torna um país economicamente desinteressante, porque as empresas, esse país é muito caro para produzir as coisas. Esse daqui é mais barato. Então, é necessário haver uma discussão para que não haja uma diferença muito grande de um país para outro. Porque se você tem uma diferença muito grande, se você é um país que produz muito mal, porque você não usa algumas coisas e outro produz muito bem, ninguém vai querer o seu produto. O seu produto é mais caro que o do outro. Sim. Então, é uma coisa que tem que se estudar e tem que ter bons governantes para tomar decisões corretas. Eu acho que, assim, a gente está vendo que a inteligência artificial, ela veio, só que ela está se expandindo e está evoluindo muito rápido, tipo, ao nosso ver, assim. E tem isso dela estar substituindo as profissões. Mas com essa rapidez toda que ela tá, você não acha que as profissões elas vão se adaptar rapidamente, ou rapidamente que eu digo daqui uns 4, 6 anos? As profissões, o trabalho se adapta. A questão é que é o tempo que você precisa para a sociedade se adaptar. O problema é que as empresas começam a usar os recursos e usar rapidamente os recursos, e isso gera desemprego. A sociedade rapidamente responde como? Né? Tem que responder de alguma forma. Quer dizer, a sociedade não. Quem governa a sociedade. Quem governa a sociedade responde rápido? Responde o quê? Limitando. Se limitar o uso, as pessoas vão para outros países usar. Né? Então você tem que saber como você pode, sabendo do problema, usar isso a seu favor e não o contrário. Então a inteligência artificial pode ser usada para reduzir gastos que as pessoas têm desnecessários. Problemas, por exemplo, a área da justiça. Tem processos que demoram vários anos. A inteligência artificial pode resolver isso e tornar coisas que demoram anos em meses. Então isso é um ganho para a sociedade. Remédios que demoram muito tempo para serem produzidos podem passar a ser produzidos de forma muito mais rápida. Trabalhos que às vezes demandam muito tempo para serem produzidos podem ser produzidos de forma mais simples e mais rápida. Ou de forma melhor. Então, usar essa forma, usar a ferramenta de forma a beneficiar a sociedade. Então, esse é o papel do governo regularizando isso aqui, regulamentando e controlando, mas não banindo. Banir o progresso é tornar o país atrasado. O ChatGPT, por exemplo, como é que a gente pode usar ele de forma que as informações trazidas por ele não nos prejudiquem, assim? Eu sei que tem, tipo, tem vários comandos que a gente tem que dar de forma exata. Porque tem gente que acha que ele é igual ao Google. Você vai, digita tal coisa e ele vai fazer igual ao Google. O que tem que entender, assim, a inteligência artificial generativa, ela cria. E quando você mente, você cria. Né? Você criou uma história. Sim. Então, ela é capaz de mentir, porque é o papel dela, criar. Se você não deixa claro para ela que você quer fatos, e ela não tem fatos, ela vai entender que talvez você queira que seja criados fatos.
O problema é que a inteligência artificial generativa, ela escreve muito bem, então ela é um ótimo mentiroso. Mas se ela não tem como, se você não disser para ela que você quer exatamente fatos, que os fatos sejam verificados, ela vai escrever uma mentira super convincente, melhor que qualquer mentiroso. Sim. E ela não vai fazer isso porque foi programado para mentir, ela foi programado para criar. Então, quando você usa a inteligência artificial, o ChatGPT especificamente, né, que gera texto, gera informação textual, você tem que saber isso, você tem que entender isso, e você tem que fazer a checagem de fatos. Você tem que sempre fazer a checagem de fatos. Porque ela pode mentir e pode se enganar. Como é que ela pode se enganar? Por exemplo, ela foi treinada, ela não sabe do nada, ela sabe das informações que tem na internet. Então, por exemplo, se você tem muita informação tendenciosa de algum assunto, vou dar um exemplo, né? Quando tinha a idade de vocês, um ano tinha reportagem que dizia que o ovo era ruim, outro ano tinha reportagem que dizia que o ovo era bom para a saúde. Aí tinha um ano que era ruim, tinha um ano que era bom. Era assim, há anos e anos com essa coisa, ovo é bom ou ruim, né? Então, se você for pegar o treinamento de uma inteligência artificial, na época que se falava que o ovo era ruim, se perguntar agora para ela se o ovo é ruim, ela vai dizer que é ruim. Por quê? Porque as informações que ela tem, na sua maioria, indicavam isso. Então, um fato novo que muda totalmente aquela realidade, mesmo que ela tenha esse fato novo, eu tenho aqui 10 pessoas falando que é ruim. Eu tenho uma coisa nova que é boa. Como é que eu vou decidir? A mesma coisa a gente faz. A gente vê informação de um lado, opinião de uma pessoa, outra opinião de outra. Como é que a gente equilibra isso? É complicado. Então, ela é capaz de mentir, talvez porque ela não querer mentir, porque pelos dados que ela tem, aquela informação é mais correta naquele momento. O chat GPT é até 2021, né? Então, se vier a gente pedir alguma informação já de 2022, ele vai ter grande chance de inventar. Ele não está treinado para essas informações, mas na versão Plus, você pode pedir para ele procurar na internet pelas informações. Eu não sabia disso. Na versão Plus, você pode pedir para ele para procurar na internet e se informar melhor. Então, você pode usar isso. Mas o importante é que você tem que partir do princípio que ele cria, né? A criação pode ser para o bem ou para o mal. Ele pode tentar inventar alguma coisa. Porque ele não foi feito, ele foi feito para ser uma ferramenta de conversação, né? De chat, de conversar. E na conversa a gente inventa, a gente exagera, a gente fala de um jeito, a gente fala do outro. A forma como ela fala, por exemplo, é uma forma simpática, amistosa, agradável. Ela foi programada para isso. Como eu posso programar ela para falar de outra forma? Tem muita gente que, na época que saiu o ChatGPT, várias reportagens falando que eu conversei com o ChatGPT e ele se mostrou apaixonado, ou que ameaçou destruir o mundo. É um personagem. Se você disser para ele, atue como um déspota, ele vai atuar como um déspota. Atue como se estivesse apaixonado por mim, ele vai atuar. Porque você pediu. Ele corresponde aos comandos que você deu. Exatamente. Então. Só que ele lê exatamente o que você pedir. Você tem que ser bem específico. Tem que ser bem específico, bem claro. Às vezes você tem que deixar como uma criança, às vezes você tem que reforçar o que você pede. Mas assim, por que o ChatGPT está assim, com essa fama toda agora? Ele já existia antes? Por que não alguma outra inteligência anterior? A inteligência, assim, tudo é uma questão da interface, né? Quando você torna uma interface tão amigável, né, o uso aumenta em grande escala. Então, o que acontece? Todos nós usamos chat. Todos nós usamos todos os dias. Abrimos o WhatsApp, abrimos o Messenger, abrimos... Instagram tem agora. Então, a gente conversa daquela forma todos os dias. É a forma mais comum da gente conversar. É mais comum do que ligar. Então, o que fizeram? Colocaram numa inteligência artificial uma interface que a gente conhece, que a gente está acostumado. Até por isso que ela é também amigável. Aí ela passou, exatamente, ela é extremamente amigável. Existe zero resistência em usar ela. A questão também é que as pessoas não entendem o que estão fazendo com ela, não entendem os seus limites, as suas características. Então, você vê pessoas falando besteira porque não entendem por que ela é daquele jeito, por que ela faz aquilo. Qual é a motivação por trás. Mas ela em si, na verdade, o ChatGPT é uma interface para o que a gente chama de GPT-3, GPT-4, que é o treinamento da inteligência.
Eu uso isso há muito tempo antes, tipo uns 2 ou 3 anos antes de aparecer o ChatGPT. Mas eu usava para quê? Para gerar textos, para escrever uma carta, para escrever um copy, para outras funcionalidades, para programar. Eu usava daquela forma, mas era uma interface para aquele problema, uma interface para aquele outro. Ele não era nesse formato de chat, não. Era uma não. interface para um usuário comum. Entendi. Não era uma Entendi. interface. Então, Quando colocaram como chat, aí virou uma revolução. Então ele foi feito para ser um chat, não é igual que da forma que você usava anteriormente. A interface foi feita para ser um chat. A inteligência pode ser usada de várias outras formas, como já várias ferramentas usam. Mas quando ela foi feita para ser conversacional, aí que você tem a grande revolução. Mas é tipo... É o Midjourney, né? Que a gente já estava conversando Não, hoje. eu ia perguntar pro senhor qual que você acha que pode ser mais perigosa, assim, a partir do uso do ser humano. Se é a ferramenta de escrita, que é o ChatGPT, se é a ferramenta de mudança de voz, ou o Midjourney, que é para todas criar são imagens. terrivelmente perigosas. Por exemplo, eu posso usar a sua voz, que você está falando aqui, jogar dentro de uma ferramenta e pegar a sua voz e escrever um texto. Mãe, fui sequestrada. Por favor, mande dinheiro. É verdade. E eu posso fazer isso no seu WhatsApp em questão de 5 minutos. Pode mandar um áudio com a minha voz. Eu posso pegar uma foto sua e fazer uma montagem com ela, antigamente mais difícil, né, por causa do Photoshop, hoje é mais fácil, como se você estivesse em perigo. É verdade. Nossa, é tudo muito perigoso, dependendo do... Nada digital é mais confiável. Você não pode confiar em nada digital. Tudo que é digital pode ser adulterado. É igual aquela foto do Papa, né, que a gente viu de casaco. Só que assim, uma coisa que eu até queria perguntar para você. Aquela foto do Papa, quando a gente vê ela completa, a mão entregava que aquilo era de uma inteligência artificial. Então, ela está sendo aperfeiçoada e cada vez mais ela vai melhorando. Vai ficar melhor e muito rápido. Vai ficar muito rápido porque, como é um sucesso absurdo, né, só fala sobre isso, tem centenas de reportagens sobre isso, muita gente que tem dinheiro, que são os investidores, falam, cara, vamos investir nisso. Esse negócio vai dar muito dinheiro. Então, essas empresas estão criando essas coisas, estão recebendo bilhões de investimento. Quando você tem muito dinheiro, você transforma aquele muito dinheiro em tecnologia muito rápido. Então, a gente vai ter, daqui para frente, a gente vai ter avanços absurdos, inimagináveis, por causa da quantidade. E muito rápido, tudo muito rápido. Isso que eu imagino. Mas, tipo assim, por exemplo, ainda nesse tema assim da imagem assim do Papa, vamos lá, que ele tava de casaco, né, tudo de branco, muito boa, mas parecia mesmo que o Papa tava estiloso assim. Mas assim, qual é a diferença dessa inteligência artificial pro ChatGPT? Ela também é generativa? É generativa. Mas aí muda o quê? O treinamento. A interface também muda? A interface também muda. Mas ela poderia ser a interface igual. A grande questão, assim, a interface é como você se comunica com o sistema. Entendi. Quando eu usava o GPT, né, que é o GPT antes, eu me comunicava com uma forma não muito prática, um editor de texto, quer dizer, prática para aquele problema. Quando a interface passou a ser um chat, que todo mundo está acostumado, ela se tornou bem poderosa. O Midjourney, por exemplo, a interface dele também é um pouco de chat, mas ela não é muito amigável. Quando se tornar mais amigável... Tem outras que são mais amigáveis. Quando se tornar mais amigável, mais pessoas vão usar. Então, mas é uma questão de pouco tempo. Sabe? Questão de meses. A gente está falando de evoluções que são mensais, que não são daqui a 1 ano, 2 anos. A gente está falando que não dá para saber o que vai acontecer daqui a 2 anos. Sabe? Entendi. Professor, a gente entrevistou pessoas pelo campus sobre o assunto, para ver o que elas achavam, opiniões, etc. E a gente vai mostrar aqui agora para o senhor ver o que você acha disso. E no final também tem umas perguntas que o senhor vai conseguir responder ao longo da conversa, pode ficar tranquilo, se preocupar em gravar, não precisa não, decorar. Isso. Tá, é isso. Pra mim é tipo ChatGPT, anúncio no celular, o celular vai ouvindo o que você fala, recomenda anúncios, esse tipo de coisa. É um algoritmo baseado em dados, dado por nós mesmos. A gente tem contato com a Alexa, por exemplo, as lâmpadas que a gente consegue falar com elas para trocar de cor, tocar música. Tem uma rede de informação que consegue seguir uma linha de raciocínio baseado com que você alimenta ela.
para fazer alguma pesquisa, alguma pergunta que às vezes o Google não responde tão rápido, no ChatGPT responde melhor. Caso eu tenha contato com a Alexa, com a Lâmpada, até no Fire Stick mesmo, aplicativo de série. Para perguntar o que eu devia fazer em situações muito específicas. Eu já tirei tarô com inteligência artificial. Perguntei sobre pauta jornalística. Pode impactar positivamente e negativamente. Depende do quanto você usa e de como você usa. Eu acho que futuramente ela pode até cortar uns empregos. E muitas pessoas também podem usar isso para meios ilegais, para fazer coisas erradas. E quem usa, eu acho que tem a tendência a ficar obcecado, porque é muito útil, serve para tudo. Sim, já vem acontecendo muito isso. Pode ser bom para empresas, mas pode ser ruim também para a classe trabalhadora. Hoje em dia tem a inteligência artificial que você pede e ela cria a imagem que você quer. E acredito que a tendência é cada vez mais máquinas fazerem os trabalhos e perdendo mão de obra humana. Só que tem um limite, né? Porque a inteligência artificial ela não tem a imaginação que humanos têm. Eu acho que ela vai ser melhorada, a galera vai ter mais acesso, acho que ela vai chegar para mais gente. Acho que na indústria de carros também vai crescer muito, carros elétricos. O ChatGPT foi criado recentemente e, assim, já está colapsando tudo. Então, eu não sei o que pode acontecer daqui a 5 anos. Cada vez mais os empregos diminuindo e tudo sendo substituído por máquinas e robôs. Cara, eu tenho a pergunta de saber assim, como que a gente consegue controlar a inteligência artificial para ela não evoluir ao ponto de ser uma ameaça pra gente. A minha pergunta é se a inteligência artificial, como ela vai impactar futuramente na área da comunicação. Eu queria saber se a inteligência artificial vai destruir todo mundo. Voltamos. O professor assistiu aqui, o pessoal sendo entrevistado. Antes de continuar, vim avisar que aqui tem uma pergunta do professor que a gente vai abrir no final da entrevista. A gente não sabe o que tem aqui dentro e a gente vai responder na hora. Mistério até o final. É isso. Mas, enfim, continuando. Bom, dando seguimento, Paulo. A gente vê que assim, o pessoal tem uma certa mentalidade, igual você falou, né, dos filmes de ficção. Nisso, até que ponto assim, a inteligência artificial é a inteligência artificial ou é um robô? O que diferencia uma da outra? Assim? Porque, por exemplo, dá um exemplo até de filme, assim, né, o T-800, lá do Exterminador do Futuro. Isso. Ele é um robô ou ele é uma inteligência artificial? Ele é um robô controlado por uma inteligência artificial. A inteligência artificial é o que a gente costuma chamar de software, né? É um programa que tem dados e que controla as outras coisas. Então, ele pode ser usado para controlar um robô, vários robôs, qualquer máquina. A gente tem inteligências artificiais que controlam máquinas. Quando o Brainiac, né, também, do Superman. Quando você fala com a Alexa, você está falando com uma inteligência artificial que interpreta a sua voz e executa uma série de comandos. Então, é uma interface. A inteligência é o programa que está por trás da máquina. Como é que a gente poderia evitar cópias e plágios feitas pela inteligência artificial? Você acha que tem alguma lei que pode supervisioná-las? É aquilo que você falou do... É uma inteligência para supervisionar a inteligência também. Quem sabe? Não sei. A questão, assim, o ponto da questão do plágio que surgiu muito é em cima do Midjourney, porque a discussão é a seguinte: o Midjourney foi treinado com conteúdo que está disponível na internet, né, com imagens que estão disponíveis na internet, então essas imagens teriam direitos autorais. Teoricamente, todas as imagens que são geradas pelo Midjourney deveriam pagar algum tipo de royalties para as pessoas que foram treinadas. Tá? Agora vamos transformar isso para vocês, por exemplo. Vocês estudantes, vocês aprendem com livros, vocês aprendem com os professores. Sim. Vocês não pagam royalties pelo conhecimento que os professores passaram para vocês, nem para livros, mas vocês usam esse conhecimento. Então, por que uma máquina pagaria royalties? Porque ela viu as imagens na internet, uma máquina, um software, né?
e teria que pagar royalties de coisas que as pessoas disponibilizaram para ser vistas. Se você disponibilizou na internet... banco de imagem a gente faz isso mesmo. Né? Exatamente. Quando quer criar um design, a gente então, faz isso. A grande discussão ética é justamente isso. Assim, se as imagens estão lá na internet e eu uso para aprender a desenhar e eu ganho dinheiro, pessoa, ganho dinheiro com isso, por que uma inteligência artificial teria que pagar para fazer a mesma coisa que eu fiz, que é aprender? Né? Caraca. Então, essa é a questão. Qual a resposta, Paulo? Eu não sei. Particularmente, eu acho que deveria ser compensado os artistas. Porque você não pode... É complicado. Os artistas não colocaram as imagens lá imaginando que elas seriam usadas para algumas poucas pessoas ganharem muito dinheiro. Para algum tipo de manipulação. Não tinha como saber que isso aconteceria no futuro. Isso é verdade. Ninguém imaginaria que poderia chegar nisso. Então, isso é uma questão que tem que ser discutida em forma de lei, em forma de... Agora, isso também não impede, por exemplo, de algumas empresas que algumas empresas que são concorrentes do Midjourney, elas são donas de bancos de imagem. Então, elas são donas, elas têm aquelas imagens, elas vão poder usar aquelas imagens. Se o Midjourney, por exemplo, tiver que pagar uma multa, alguma coisa assim, essas empresas vão ficar na frente, porque uma empresa perde dinheiro, outra ganha. Então, isso é uma discussão difícil. É aquelas situações na sociedade onde não dá para você tem que refletir muito, pensar muito. Não é sim ou não, né? É difícil você decidir. Né? Então, é uma questão. Por exemplo, vamos ver outro caso. Vamos parar de desenvolver inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial pode trazer benefícios como a cura do câncer. Paramos de desenvolver ela? Talvez ela resolva doenças que existem por aí. É verdade. Então, ela pode ver coisas que o ser humano não conseguiu, né, por exemplo, devemos parar as pesquisas com vírus. Porque ao fazer pesquisa com vírus, nós criamos vacinas para vírus, mas também podemos criar vírus mais perigosos. É verdade. Então. E tem aquilo que o senhor falou da inteligência geral, né? Também. Devemos parar ela, talvez ela possa tornar a sociedade utópica, ou pode tornar, né, um caos. Ou pode acabar com a sociedade. É a pergunta do milhão que ele fez. Será que vai acabar com todo mundo a inteligência artificial? Eu acho que pode acabar e pode não acabar. Se você for parar para pensar, o que é a inteligência artificial se não baseado na gente? Né? Ela foi treinada com as nossas informações. Foi criada por ela nós é também. uma criação do ser humano, do que nós somos. Talvez ela seja o próximo passo. Talvez a gente seja uma espécie que, da mesma forma que o Neandertal deixou de existir, né? O Homem das Cavernas e outras versões nossas deixaram de existir, talvez ela seja próxima. Talvez ela seja o nosso futuro. A gente evolua a ponto da gente deixar de precisar do corpo e ser uma consciência, assim. Talvez seja por isso que a gente nunca viu alienígenas, porque eles não precisam de corpo. E aí explodiu a cabeça de todo mundo agora. Talvez eles chegaram ao ponto de que eles não têm mais essa necessidade de ter uma forma específica. Eles são apenas uma inteligência de uma máquina. A inteligência dentro de uma máquina não tem forma. Né? A forma da máquina. Gente, fortíssimo. Ai, vou até tomar uma água. Falando sobre futuro ainda que o senhor está falando, como é que você acha que a inteligência artificial vai impactar, como é que vai mudar, assim, o que é que vai mudar, se vai mudar a comunicação, né? Eu acredito, assim, existem muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar extremamente rápido, né? A gente vive num ponto, assim, eu vi várias revoluções, né? Tenho 53 anos, então eu vi eu vi primeiro computador virar uma coisa comum, eu vi um computador virar um eletrodoméstico, e vi a comunicação difícil de celular, de telefonia, eu vi nascer o celular, eu vi nascer a internet, eu vi tudo isso. E nada dessas invenções anteriores foi mais
poderoso e impactante na sociedade do que a gente está vivendo agora, que é a inteligência artificial generativa. Uhum. Nada tem mais poder de transformação. E ela começou tem 6 meses, né? A gente começou a ver. Ela já tinha mais Sim. tempo, mas a gente começou para alcançar todo mundo em 6 popularizar, meses. Né? Então, pode acontecer diversas coisas, né? A gente está vendo uma transformação de alta velocidade sem a gente se dando conta do que está acontecendo. Então, pode afetar tudo. Pode afetar a comunicação, pode afetar tudo. Pode afetar relacionamentos. Talvez você possa ter uma inteligência artificial que seja melhor do que a tua namorada ou teu namorado. Seja mais compreensivo. Nossa, eu vi isso hoje na internet. A menina, óbvio, não sei se é verdade, a menina casando com um cara criado por inteligência artificial. E pode ficar até, digamos assim, pior, porque foi o que você tinha falado, até do exemplo do T-800. A inteligência artificial pode controlar um corpo, um robô e... Sim, ela isso é controla uma verdade. máquina. Ela pode ser controlar uma máquina. sei lá, igual você falou da questão de relacionamento, né, namoro. O cara pode ter uma namorada que é um robô controlado por inteligência artificial e vice-versa. Vamos voltar, por exemplo, para a Matrix. E se isso daqui é a Matrix? Aí... A gente está sendo Meu controlado por Deus, inteligência que artificial. isso? De repente, toda a realidade é uma simulação dentro de um programa de computador. A Talvez metalinguagem. seja só uma simulação. Quem é o nosso Neo? Talvez não tenha. Fala isso não, Alienígenas. cara. Sem cor. Não, tem que ter, pô, tem que ter. Não dá, não. O senhor já usou a inteligência artificial para fazer algum projeto grande? Tipo, Sim. algo Assim, eu já... diferente. Quando eu trabalhei nas empresas, não. As empresas que eu trabalhei eram outros tipos de negócio. Uhum. Né? Mas eu uso no meu dia a dia, não com coisas grandes, mas eu uso para preparar minhas aulas, uso para preparar minhas provas, uso para ajudar a corrigir minhas provas, uso para produzir conteúdo, uso para aprender. Eu uso para diversas coisas. Né? Já uso há muito tempo para produzir textos e agora eu estou usando para outras ferramentas. Como é que você usa para aprender, assim, o ChatGPT? Eu pergunto para ele como é que eu posso aprender determinado assunto da melhor forma possível e da forma mais rápida. Aí ele te dá o passo a passo. Isso. Mas ele chega a te dar o conteúdo ou aonde encontrar esse Eu posso conteúdo? perguntar, onde é que eu encontro isso? Seja mais específico, detalhe mais esse assunto. Perfeito. Nossa. E passa um roteiro para eu estudar. Eu tenho 1 hora por dia, meia hora por dia. O que eu devo estudar primeiro? E assim vai. Responde tudo, né? E a gente só vai guiando Aí também. você que é A gente vai preguiçoso guiando. aí, ó, tá a dica. A gente vai guiando. Aí ele vai... Caraca. Imagina o que é um ChatGPT. Imagina você ter um professor que fica do lado de você 24 horas, que nunca cansa das suas perguntas, que tenta responder você da melhor forma possível. Caralho. E se você não entendeu, você pode falar com ele, olha, me explica de outra forma, faz uma analogia, explica fazendo rima, explica numa música, cara, e ele vai tudo. criando Cara, essas é muito perguntas. Ele vai tentando te ajudar a aprender. Agora, Isso. o que a gente não deve falar ou deve evitar? Quais dados a gente deve evitar fornecer para a inteligência artificial? A grande questão, né, e por isso houve algumas questões na Europa, é que como é que ela trata com os dados que você coloca. Então, você pode colocar, às vezes, informações pessoais sobre você, mas isso é uma questão complicada porque você já coloca informações pessoais em várias redes. Quando você estava falando, É verdade. você está lá falando, poxa, eu estou com vontade de comprar televisão E aparece a televisão. propaganda de televisão. É. Né? Muitas vezes a gente fala o número do nosso documento e o celular com certeza pega. Uhum. Então, a gente já tem essa questão, né? Agora, a pergunta é assim, e se alguém estiver pegando todas as formas, tudo que a gente faz, tudo que a gente pergunta, e estiver criando, entendendo quem a gente é, e usar isso contra a gente, né? Tipo, você começa a falar, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa começa a conversar com o ChatGPT e a pessoa está deprimida, né? E, de repente, o ChatGPT poderia ser usado, por exemplo, para te estimular a comprar algum tipo de produto, por exemplo. O que é a propaganda, né? Quando você cria uma propaganda de um refrigerante. Você não vê pessoas tristes, você vê pessoas felizes. Você associa um produto a uma emoção, a uma sensação. Só que aquilo ali é genérico para todo mundo. Quando você conversa com uma pessoa ou com uma máquina, ela vai saber exatamente como você está. Então, ela pode usar isso para te manipular.
Caraca. individualmente. Eu ainda vejo assim, quando eu uso o ChatGPT, é porque eu peguei essa parte que você falou que sabe como é que a gente está. Tem os chats salvos, né? Dos Mesmo. assuntos. Eu acho isso muito legal, porque... Você pode revisitar, né? Aí bom. eu já chego no assunto, não preciso nem contextualizar, que ele já sabe, já tá tudo ali salvo. Isso. Maravilhoso, gente, sinceramente. Então a questão é assim, se você começa a usar ele, a grande questão é como é que você controla ou quais são as regras com as informações pessoais, né? Aham. Essa que é a questão. Então isso é que tem que ser regulamentado, né? Criando leis para, olha, está usando as informações pessoais. Como é que você está usando isso? Né? Eu quero que tire tudo. Como é que isso vai funcionar? Então, essa é uma grande questão. Foi feito muito barulho em cima do Facebook há um tempo atrás, porque ele pegava todas as nossas informações e usava para criar propaganda. Sem estar claro para a gente que estava usando isso. Uhum. Propaganda específica. Né? Aí houve toda uma discussão sobre isso. O ChatGPT é um outro problema. Porque conforme foi evoluindo, né? Não só o ChatGPT. Não sabe quando que ele vai começar a pegar nossas informações, não sei de onde. Ele já pega. A questão assim. é o que ele está fazendo. O que a empresa que está por trás está fazendo com essas informações? Essa é a grande questão. Que você tem que, de repente, você quer que pegue as informações mesmo. Eu quero que ela saiba tudo, que torna a minha vida mais fácil. Que a pessoa já vai... Então é muito uma questão da transparência do que está sendo feito, né? Entendi. Isso que é a questão. Uma das questões, da transparência. Entendi. Rapaz. Olha, a gente vai ler a sua pergunta agora. Isso. Vou pegar com o envelope pra gente poder ver. Aquele Tá bom? momento de Vamos ver se eu tensão. consegui ler bem, porque minha letra não é muito boa. Não, vai dar tudo certo. Graças a Deus, não é médico. Dá pra Oi? entender. Não é médico. Ó, gente, peguei aqui a pergunta do professor, que ele deixou pra gente. Agora eu vou abrir. Você leu ou eu leio? Deixa que eu leio, né? Vamos manter a Vamos ver quem tradição. vai entender a letra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem medo de perder seu emprego para uma inteligência artificial? Nossa, peraí. Me senti agora o cara que fechava a tampinha de pasta de dente, perdendo o emprego para uma máquina que fecha. Que Juro? tem aquele negócio que o pessoal falava, né, da Revolução Industrial, que era isso. Enfim, vamos lá. Olha, eu gostei da pergunta. Gostei Também. bastante. Aí eu confesso que senti um medo agora. Não, exatamente, a palavra é medo mesmo. Porque assim, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com a inteligência artificial. Óbvio que existem limites, né? Mas qual é? Existem limites para a nossa inteligência, existem limites para a inteligência artificial atual, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser daqui a uns anos. Meses. Eu realmente não sei. Tipo assim, tenho medo. Tenho. Assim, a curto prazo eu sei que não. Mas talvez a longo prazo, dependendo de como as coisas acontecerem, né? Mas depende do que é a longo prazo, o que é curto prazo pra você, né? Igual ele Porque falou, a inteligência muda em artificial meses, tá né? Semanas, talvez. correndo contra o tempo. Nossa Senhora. Assim, pra chover no molhado? Sim, tenho medo. Agora, pra parecer revolucionário, não Não tem, responde não. Tá nada. tudo suave, tá tudo tranquilo. Eu acho que assim, não necessariamente a gente vai perder o emprego. Mas eu acho que a gente vai ter que aprender a usar. Eu todas acho que elas. novos empregos serão criados. Vai ter Também, alguma também. coisa aí, alguma adaptação. Tanto E a pro gente, talvez a gente comunicação, viva design. trabalhando pra inteligência artificial, tipo, sabe? Ela vai estar lado a lado ali não com a sei. gente, talvez. Ela já tá, né? O senhor tem medo? Hum? O senhor tem medo? de perder? Provavelmente, eu acredito que talvez há 5, 6 anos, 10% dos professores continuem existindo. Ou seja, talvez 10? talvez só 10 10% seja necessário para educar todo mundo. Quando você fala de um nível mais superior, assim, educação Sim, superior, etc. Para crianças, não, porque você precisa de mais ensino básico, envolve muita proximidade com as pessoas. contato, Mas uma assim, se conexão, você for assim. parar para pensar, isso já começou há muito tempo. Quando a gente fala de ensino online, qual o número quantos alunos tem numa sala presencial, quantos alunos tem numa sala online? Nossa, verdade. Então você já tem perda de emprego, né? Verdade. Aham. Agora, quando você tem uma inteligência artificial que ela não se cansa de te responder,
ela não está doente, ela não se engana. E se engana, né? Pode se enganar, mas ela pode responder da melhor forma possível. Como é que fica o papel do professor? Talvez a gente não precise de tantos professores. Será que a gente precisa de tantos professores para ensinar matemática? Possa ser um pouco obsoleto depois de um tempo. E se a gente e se você colocar, por exemplo, um óculos de realidade virtual e quem for te ensinar a matemática seja o Keanu Reeves? E você... Nossa, isso aqui na hora, esquece. Imagina. Então, imagina só, é diferente. Imagina a sua experiência de aprendizado, onde aquela pessoa que você gosta é quem está te ensinando. E não aquele professor chato que você não vai com a cara. E você pode colocar a inteligência para usar um método que você goste, né? De certa forma. Sim, exatamente. Caraca, apesar de ter os seus perigos, tem muita coisa que eu creio que a gente vai usar a nosso favor e que vai ser de muito mais fácil acesso para mim e para as pessoas, até de classe mais baixa, enfim, eu acho que vai ficar para todo mundo. Eu só sei que eu tô com um apartamento alugado na minha cabeça agora. Quantas carteiras hoje em dia a gente tem? Quantos tinham no passado considerando o número de pessoas, né? A população aumentou. Quantos carteiros precisavam? Quantos vocês viam na rua e quantos vocês veem hoje em dia? Carteiros, hoje em dia você tem o contrário, você tem as encomendas chegando. Então, quantas vezes as pessoas hoje em dia vão para o supermercado no passado e quantas vão agora com essas entregas? Entendeu? O mundo está em constante mudança. Está mudando e a gente vai tentando correr atrás, né, para se adaptar. Pela experiência a gente tem que saber se adaptar. Sim, muita coisa pela experiência. A gente busca, o ser humano busca naturalmente o conforto. Ele quer viver bem, né? E é isso é o que a gente vai estar buscando. Viver bem, sentir bem. Exatamente. Também. Então, só que isso pode significar perda de empregos. Muitos empregos. É verdade. Aí, o que você faz? O que você faz você não pode barrar o progresso. Você tem que avaliar como o progresso deve ser desenvolvido para que você não tenha grandes perdas. Se adaptar também a ele, né? Isso é papel do governo. Não é culpar empresa, não é culpar pessoas. Porque quando você escolhe um governo, o que você quer que você dá para ele? A responsabilidade de cuidar do povo. Se o povo não é cuidado adequadamente, não adianta você culpar a empresa X, Y, culpar os milionários, culpar os bilionários, culpar a tecnologia. Não, quem tem que cuidar é o governo. Esse que é o papel. A sociedade é cuidada pelo governo, pelo qual nós elegemos. Agora, o governo ele é instruído o suficiente, ele faz, né, esse papel. Então, a questão, né, é assim, vamos viver bem ou mal no futuro? Não depende das pessoas, não depende das empresas, depende dos governos e de quem nós escolhemos. Se nós escolhemos mal, nós viveremos mal. Não tem muito o que fazer. É verdade. Perfeito. Olha, estamos nos encaminhando para o final, tá? Marvin, queria saber se você tem alguma observação depois que a gente aprendeu hoje. Tem uma perguntinha. Então vamos lá. Paulo, você acha que um dia a gente vai conseguir chegar na inteligência artificial geral? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse é o caminho e é complicado, né? O que pode acontecer, né? Mas você acha que está longe? Ou daqui quanto tempo? Hoje em dia eu não gosto de pensar em longe, sabe? Porque a gente vê coisas tão impressionantes vindo de forma tão rápida que eu não consigo pensar em longe, né? Talvez ela já exista, talvez a gente nem saiba, talvez esteja dentro de um laboratório. Igual o GPT que o senhor estava usando antes, só que agora veio uma forma tem uma interface agradável e acessível, né? Para todo mundo. Gente, quem sabe a gente não está na Matrix? Talvez já tenha sido inventada há muito tempo. Vou tirar aqui o plug daqui de trás. Meu Deus do céu. Olha, professor, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes. Muito bom. Muito felizes de ter você aqui. Eu adorei o assunto, adorei o papo. A nossa vontade era ficar aqui por horas, mas infelizmente por causa do tempo. Olha, para vocês que estão nos assistindo, não deixem de nos seguir nas redes sociais, agência.11. Se inscreva no canal do YouTube, nos siga no LinkedIn. E é isso. A gente está no Spotify, nos agregadores de podcast. Paulo, se quiser também falar suas redes para o pessoal te seguir.
É fácil me achar, assim, procurar, assim, for no Google, escrever Professor Paulo Andrade, vai achar o meu site é pauloandrade.com, e aí é só a partir disso daí você tem meu Instagram, meu LinkedIn. Perfeito. Ó, uma coisa que eu esqueci, quase esqueci. Eu ia perguntar se eu tenho alguma dica de livro ou dica pra gente Isso, muito bom. obter algum conhecimento sobre o assunto. A gente... Aprofundar, né? Quando falou livro, eu não indiquei nenhum livro porque é tudo muito novo, né? Uhum. Então não dá para você poder avaliar um livro, né? Quando eu criei para os meus alunos de engenharia da computação no trimestre passado um curso porque eles fizeram um trabalho na área de prompts, né? Que são a gente chama de prompt o comando que a gente passa para as inteligências artificiais generativas. Uhum. Então eu tenho um curso gratuito, passei o link para vocês. Sim. Para quem quiser assistir e ver como é que você pode usar o ChatGPT. Tá no site também, no seu site? Ah? A gente acha no seu site No meu também? site não tá, curiosamente Eu não já dei uma atualizei. olhadinha lá, tem um meu site curso tá desatualizado, gratuito. Tem um curso gratuito que as pessoas podem olhar, né, assim, e ver o que é capaz de fazer. Ele não é um curso pequenininho, é uma ideia de você degustar e entender o que é capaz, mas as possibilidades são infinitas. Né? Perfeito. São literalmente infinitas. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar também. E é isso, podemos finalizar. Okay. É isso, muito obrigada, tá, professor? Muito obrigado, Paulo. É isso, gente, mais um episódio para vocês e até a próxima. Tchau!